Olá, eu sou Eunice Schlier, que eu vim gravar esse vídeo para contar a minha história para vocês que estão me ouvindo. Eu sou gaúcha, eu tenho 46 anos, eu nasci numa cidade que chama Agudo, no interior do Rio Grande do Sul. Sou filha do Décio Schlier, da Elvia Leonila Ribner Schlier, que meu pai já é falecido. E eu estou em Florianópolis atualmente, né, nessa ilha maravilhosa, já faz 20 anos que eu resido nesse lugar. E como eu cheguei até aqui, né, minha trajetória, ela, em síntese, resumidamente, eu diria que eu sempre confiei no caminho, né, o caminho se abrirá. Meu pai é professor, minha mãe tinha comércio, então eu desde muito pequena trabalhei, né? Gostava a gente morava próximo do hospital e eu gostava de vender picolé, colocava no isoporzinho e ia vender picolé para os pacientes que estavam hospitalizados. E eles adoravam quando eu ia, eles já me esperavam, né? Era um momento que eles podiam sair na porta do hospital e eles me recebiam com muita alegria. E eu tinha muito prazer em fazer isso. Sempre gostei de ser, acho que mensageira de coisas boas para as pessoas e de olhar para elas, resgatando a verdade delas, a essência delas, a beleza delas, né? Extrair um sorriso, por mais que fosse uma situação bem adversa que elas estivessem experimentando. Estou tendo esse insight agora sobre mim, porque eu amava aquele momento que eu podia fazer isso, né? E eu tinha acho que 10, 11 anos e era um momento bem especial do meu dia, né? Que eu já tinha feito todas as atividades da escola e meus pais permitiam que eu fizesse isso, né? Porque eu realmente gostava. E era pela alegria que eu sabia que eu estava levando para as pessoas que estavam, né, doentes. E então eu sempre tive um comportamento um tanto quanto atípico, né, no sentido de perceber coisas que ninguém mais percebiam. Isso me acompanha desde que eu me conheço por gente, né? Eu sempre fui muito observadora, sou virginiana, então eu sempre ficava observando, eu sempre observei a incoerência das pessoas, né? Porque eu gostava de perceber o comportamento e claro que as pessoas, os cobaias eram as pessoas da família, né? As mais próximas, porque eu ficava observando a incoerência delas nos discursos, né? Entre o que elas falavam, sentiam, agiam e as atitudes que tinham mesmo, né? A incoerência, né? Entre o ser, estar, falar e sentir, enfim. Eu percebi essas incoerências e eu apontava isso, né? Algumas vezes eu apontei e não fui bem-vinda, né? Então eu falo que a verdade precisa ser dita, a verdade libera. E desde sempre eu funcionei nesse modo, né? E eu fui crescendo, né, no interior e eu fui fazer faculdade de Direito aos 18 anos na cidade de Santa Cruz do Sul. E lá eu já no primeiro ano fui trabalhar, porque eu precisava trabalhar para pagar meus estudos, né? Então era algo que antes ainda de eu ir para fazer faculdade, eu trabalhei também no Banco do Brasil. Eu trabalhei dos 14 aos 18 anos, que era o menor auxiliar de serviços gerais na época. E foi muito curioso que no ano que eu entrei encerrou o concurso público e eu pensava ainda bem, porque eu não teria o perfil, eu me percebi que tinha uma necessidade muito grande de ser livre, né? De não precisar, bastava os horários que eu tinha que cumprir escolares e então a experiência no banco me trouxe essa percepção, esse conhecimento sobre mim, que eu não ia gostar muito disso, né? Aí fui para a universidade, lá eu também batia cartão, né? Porque tinha que cumprir horário, enfim, foi uma experiência transformadora, porque eu convivia com pessoas mais velhas, eu tinha o privilégio de conviver com professores que tinham doutorado, então conhecimento de vida, de mundo, que eu sempre amei ouvir os mais velhos, eu sempre tive paixão por me sentar e escutá-los, pela própria percepção de mundo que eles têm, né? Eu falava, nossa, que lindo, eu ficava emocionada e eles tinham prazer em me contar porque eu de verdade estava ali ouvindo eles, né? Então eu tive o professor Reinaldo, que
já é falecido, ele foi doutor em economia e ele era de uma humildade, ele conhecia o mundo inteiro. E eu lembro que ele sofreu uma situação na universidade, na época, que tentaram passar a perna nele. E eu falei, o senhor está percebendo isso? E ele falou, tô. E eu falei, e aí? Né? Eu na minha juventude, ele na sua maturidade. E ele falou, Eunice, veja bem, minha filha, ele me chamava, né? Você é como uma filha para mim, podia até ser minha neta, né? Ele dizia, perceba que a pessoa que precisa pisar no outro, que precisa ficar falando que ela é isso, que ela é aquilo, que é arrogante, ela é muito insegura, ela não se garante, então, eu sei de mim, né? Eu não preciso provar nada para ninguém. Então leve isso, minha filha, preste atenção nessas pessoas, olhe para ela e perceba, né, o que está por trás dessa postura e o quanto elas são inseguras. Nossa, isso para mim foi uma lição, uma pérola que eu levei para a vida, levo até hoje, né? Então é algo que me fez muito sentido. Então eu sempre fui muito privilegiada de ter pessoas muito sábias. Meu pai sempre muito sábio, né? E eu tive, então, eu vejo a riqueza das pessoas que eu sempre tive no meu entorno. Ok, aí eu tive no último semestre de faculdade de Direito, eu adoeci, eu tive trombose venosa profunda. Eu fiquei hospitalizada quase um mês. E foi muito curioso, que é um fato que eu gosto de contar, que eu lembro que uma colega de faculdade, eu estava com muita dor. Eu sentia dor, eu fui num traumatologista, ele disse que eu estava com vírus de uma gripe mal curada, não fez um diagnóstico preciso, não me encaminhou para outro profissional, e isso agravou muito o meu quadro. E eu sentia muitas dores na coluna, na lombar, e tomava injeção de Voltaren. Foi um período bem difícil, e eu lembro que a minha colega de faculdade falou, até na minha cidade natal, uma senhora que eu gosto muito, que ela joga Búzios, olha que curioso, gente, eu falei, eu quero ir. E eu ia no final de semana sempre ficar com os meus pais, né, eu ia praticamente todo final de semana, então antes de ir até eles, eu passei na casa dessa minha amiga e ela me levou nessa consulta com essa senhora. Gente, foi o que me salvou, porque ela me disse, você vai passar por um período bem difícil, mas na primavera você vai estar bem. Isso era 23 de agosto. Moral da história, eu cheguei na casa dos meus pais, no domingo um médico de infância que me conhecia desde sempre falou, você tá com vírus, uma veia entupida, guria, né, bem gaúcho, bem gaudério, né, foi assim direto. Eu não tenho como te tratar, você vai amanhã, você vai a Santa Maria, né, e nesse médico eu vou te encaminhar. Eu percebi no tom dele que o negócio era sério. Comecei a me assustar. Bom, fui outro dia, meu pai me levou, eu fiquei no hospital, isso era 26 de agosto, eu fiquei no hospital até chegar a primavera, até o dia do gaúcho, eu lembro que foi o dia que eu saí, no outro dia já é 20 de setembro, no outro dia era primavera. Então foi uma das travessias da minha vida que impossível eu descrever, por tanto de pânico que eu senti, eu tinha muito medo de dormir, porque eu não podia pisar no chão, eu corria risco de morte, mesmo estando hospitalizada, porque a circulação, então a veia que obstruiu tinha um calibre muito grande e poderia me dar uma embolia, porque as veias do pulmão são veias menos espessas. E isso foi algo que é difícil de narrar, porque foi um momento em que eu me vi diante da fragilidade da vida, do quanto eu não tinha controle. E enquanto eu estava no hospital, pensando que eu ia me formar no final do ano, que eu era da comissão de formatura, que eu precisava ir embora, eu estava muito revoltada com a minha situação, por que isso comigo? Eu fui agravando o meu quadro, eu agravei, eu falo que o emocional é o que realmente direciona as nossas experiências, né? Nos fortalece, nos enfraquece. E quando, no dia do meu aniversário, e que os médicos, né, mais uma vez me examinavam, faziam tomografia, enfim, eu fazia exames todo o tempo, né?
E eles estavam tensos, eu ouvi a conversa, eu perguntei para eles, eu vou morrer? Meu quadro, ele falou, não, você não vai morrer, o seu quadro só não está evoluindo. E eles foram obrigados a me dizer a real. Eu voltei para o quarto do hospital e tinha um crucifixo, né? Todo quarto de hospital geralmente tem. E eu fiz aquele Pai Nosso emocionado, eu falei, que seja feita a sua vontade, que se for para eu partir, que me leve, né? Eu tive uma postura resiliente, de resignação, eu me rendi, né, ao maior, à vida, e aquilo foi uma força de alma, e foi tão bonito aquele momento meu com Cristo, né, com a divindade, e eu me lembrei da senhora, né, era o que me fortalecia, na verdade, lembrar da Senhora dos Búzios, porque pelos médicos o meu quadro só agravava, e eu lembrava dela, não, mas ela falou que eu vou ficar bem, vai passar. E curiosamente foi confiando nela, né, que falou algo, veja bem, de um conhecimento não científico, digamos, que me sustentou, né, que permitiu que eu não entrasse numa depressão ou agravasse ainda mais emocionalmente o meu quadro. E no dia 20 de setembro eu saía do hospital. Então, isso é algo que eu gosto de contar para as pessoas, acho muito importante, porque foi isso que foi um divisor de águas na minha vida, que hoje eu sou muito grata, porque a partir desse movimento eu passei a me olhar buscando motivos que me fizessem ficar feliz. E foi nessa busca, né, que eu passei a fazer novas escolhas, né? Quando eu perdi o medo, eu estive tão diante da morte, da possibilidade de falecer, que eu perdi o medo. E eu passei a ter outros movimentos e eu passei a fazer novas escolhas. Eu ficava me questionando o que eu estou aqui fazendo, né? Por que eu estou na vida? E eu passei a buscar aprofundar essa compreensão, principalmente pelo fato de essa senhora, que depois eu fui agradecer ela, que foi quem eu considero que me salvou a vida, a fala dela, porque ela me ajudou a eu escolher ficar na vida, porque eu sabia que isso ia passar. E essa garantia, nada garantidora, né, no aspecto científico, foi o que me sustentou. E eu agradeci ela, fiz esse movimento, porque na sequência, né. No final do ano eu me formei, daquele ano, 1996. Foi linda a nossa formatura, muito emocionante. Muitos dos nossos colegas de turma passaram por situações bem difíceis naquele ano. Um teve o pai que se suicidou, outro atropelou uma pessoa. Então todos nós fomos muito colocados à prova mesmo naquele ano, e os professores fizeram questão de nos prestigiar na cerimônia. Foi algo muito especial, foi muito emocionante. E naquele dia eu recebi a minha carteira de advogado. A partir de lá eu fiquei ainda um tempo na universidade, depois eu abri um escritório e o meu sócio na época tinha escritório em Criciúma, Santa Catarina, e precisava de alguém que ficasse em Criciúma, e eu resolvi largar tudo que eu tinha de certo lá para ir para o desconhecido, né? Foi um movimento bem audacioso, mas que me permitiu seguir no fluxo da vida. Hoje eu tenho clareza disso, né? Com esse conhecimento que eu tenho hoje, né? Aí eu fiquei em Criciúma só por meio ano, e porque ele resolveu fechar o escritório. E eu falei, e agora? Eu vou retornar? E eu tinha pedido a transferência da minha carteira de advogada, né, para Santa Catarina, e nesse inteirinho saiu a transferência. Eu falei, isso é um sinal. Se eu tô com a minha carteira da ordem para advogar em Santa Catarina, é porque é aqui que eu devo ficar. E foi confiando nesse sinal, né, que eu resolvi fazer o movimento de vir para Florianópolis. E em Florianópolis eu cheguei em novembro de 2000, no dia de finados. Na época uma amiga de adolescência me acolheu,
Eu fiquei um período com ela, depois minha prima veio pra cá e a gente foi morar juntas. E aí começou a minha trajetória, né, nessa vida. Eu passei por momentos bem difíceis, financeiros, fui furtada. Eu no início atendia as pessoas, eu lembro que na Praça 15, quem conhece Florianópolis, eu fazia atendimentos com a Defensoria da Ativa. E eu curtia muito fazer isso, porque eu não tinha escritório, né? Eu estava começando, eu estava precisando que as pessoas me conhecessem. E aí na sequência eu fui trabalhar com o Vitor Hugo Nozecan, que já também é falecido. Então eu fui também tendo muitas oportunidades com pessoas maravilhosas, né? Depois eu vim a ser sócia no outro escritório e foi uma trajetória na advocacia que me lapidou enquanto profissional, porque eu experimentei várias áreas de atuação e cada vez que eu atuava numa área que me causava dores, eu percebia que não era esse o caminho, né? E levou de 2000, foi em 2016 que eu considero que eu encontrei o meu caminho. Foi quando eu comecei a pós-graduação. Antes disso eu fiz uma pós-graduação no SESUSC de Direito e Gestão Ambiental. E como as pessoas na época ainda, a cultura em relação ao meio ambiente, que até hoje ainda é bem difícil, né, das pessoas respeitarem. E eu percebia que ou eu seria uma eco chata ou então seria um pouco complicado advogar nessa área, né? Que iria contra os meus valores, que eu coloquei eles em primeiro lugar, desde que eu tinha tido a experiência, né, de quase morte. Isso era o meu norte, né? Então essa experiência foi o que mais me fortaleceu na vida. E hoje, em 2016, quando eu comecei a pós em São Paulo de Direito Sistêmico, eu encontrei pessoas, né, na mesma disponibilidade interna, né, e dos mesmos desconfortos com relação ao exercício profissional. E isso fez com que eu fizesse movimentos autodidatas, né, dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. Em abril de 2017 eu criava, né, o Dr. Paulo Brincas, que era o presidente na época, assinava a portaria de criação da primeira comissão de direito sistêmico do país e do mundo, porque é algo totalmente inovador, né, que tinha começado pelo movimento do juiz Sam Storch no judiciário, e por isso ele criou a pós-graduação, e eu trouxe isso para o meu universo da advocacia. Eu falo que fui autodidata porque de fato não havia ninguém que tivesse feito nada tão audacioso quanto, né? E hoje nós somos, 3 anos se passaram, nós somos 109 comissões até o momento, e essa trajetória me permitiu ampliar minha percepção de mundo, esse conhecimento sistêmico das leis sistêmicas, né, das leis da natureza e as leis agora da alma. Então eu fui primeiro estudar as leis da natureza, né, quando eu estudei direito ambiental, e no direito sistêmico eu fui estudar as leis da alma, a tecnologia da alma. É isso que me fascina. Sempre gostei de observar as pessoas, então é algo que eu sempre fiz. E eu descobri que eu era uma pessoa já desperta para esse universo sistêmico, só não sabia que era isso. E isso me transforma todos os dias em uma versão cada vez melhor de mim. E principalmente me liberou para que eu possa realmente ser de verdade, né? Eu sou hoje mais inteira, mais disponível para tudo que o universo pode me proporcionar, aquilo que eu desejo e que eu nem imagino, e que a vida tem me surpreendido como sempre me surpreendeu. E então a minha trajetória é galgada nesse aprendizado de caminhar mesmo, e o caminho se abre, né? Sempre com essa conexão com Jesus, que no dia, né, em que eu estive no hospital e que eu fiz essa escolha, né, com ele
ir para uma postura resiliente de resignação e de falar, ó, seja feita a sua vontade, né, Deus. E de lá para cá, antes disso eu já tinha essa forte conexão e foi nessa confiança naquilo que eu nunca vi, que não estava escrito, que a minha vida se construiu e hoje eu vivo nesse lugar paradisíaco, de frente para o mar. Eu vejo a natureza todos os dias, o lugar que tem o pôr do sol mais lindo da cidade. E como que eu conquistei isso? Com muito trabalho interno, com muita fé, com muita confiança no invisível, confiança em Deus, nessa luz que sempre me guiou, que é Jesus. Acho que isso sou eu hoje. Eunice Schlick, facilitadora de constelações, advogada, colaborativa, sistêmica, gestora de conflitos e ainda mais disponível para extrair o meu melhor e, consequentemente, o melhor de quem chega até mim e de quem comigo está. Isso é algo que eu fiz sempre, é um dos meus dons, além de fazer pontes entre pessoas que têm total conexão. Eu sou uma pessoa abençoada, privilegiada e me considero merecedora de aqui estar. Sou muito grata ao estado de Santa Catarina, Florianópolis, a todos que deixaram um pouco de si comigo e aos meus pais pela vida, a toda a minha ancestralidade, a toda a riqueza, as dores que me possibilitaram chegar nesse lugar. Enfim, um beijo, fiquem com Deus.